isso não é o agora, não é a presença. Não são as situações que causam infelicidade. Então isso é importantíssimo. Não são as situações que causam infelicidade, são os pensamentos a respeito dessas situações que deixam você infeliz. As interpretações que você faz, as histórias que você conta para si mesmo, é que deixam você infeliz. As coisas em que estou pensando agora me deixam infeliz. Essa seria a frase correta. Não são as coisas que deixam a gente infeliz. A maior prova disso é que, quer ver, no momento mais prazeroso, digamos, alguém que gosta muito de qualquer coisa, ou está namorando, ou está fazendo uma coisa que tem muito prazer. Se sua mente estiver fixada numa mágoa no passado, você não consegue. Você não consegue sentir aquele prazer. Não consegue. Quantos de nós já teve na beira da praia, talvez num iate delicioso, chorando, amargurado com algo que aconteceu, ou preocupado com a dívida que você tem que pagar na segunda-feira? A situação é perfeita. Imagine uma praia, com alguém que você ame muito, ou não, ou enfim. Então o que que dá? O que que tem prazer? São as coisas que têm prazer por si só? Ou nós é que quando estamos presentes sentimos aquele prazer? Estar presente é você sentir o que está acontecendo. Porque a nossa mente é tão poderosa, os nossos pensamentos são tão magníficos, que eles podem envenenar a coisa mais deliciosa e podem também transformar uma situação muito desagradável numa situação que apenas é, e não nos deixar sofrer tanto. Então ele fala aqui, que dia horrível, as nossas frases, né? Ele não teve a consideração de retornar a minha ligação. Ela me rejeitou. Contamos histórias para nós mesmos e para os outros, em geral, em tom de reclamação. Inconscientemente, elas servem para reforçar a noção de que nós estamos certos e alguém ou alguma outra coisa é que está errado. Achar que estamos certos e os outros errados nos coloca numa posição ilusória de superioridade. E com isso fortalecemos a nossa falsa noção de eu, que é esse ego, o eu autocentrado. Criamos assim uma espécie de inimigo, porque o eu precisa de inimigos para definir os seus limites e a sua própria identidade. Porque se não tivéssemos inimigos ou opositores, quem seria o mais forte? Quem seria o mais fraco? Quem seria o mais inteligente e o menos inteligente? O mais belo e o menos belo? Então, é assim que o ego vive. Precisa desse tipo de barganha, de comparações, de medidas, de tamanhos e classificações. Julgar alguém ou algum fato é criar sofrimento para si mesmo. Somos capazes de criar todos os tipos de sofrimento para nós mesmos. Mas não percebemos isso, porque, de certa forma, esses sentimentos satisfazem o ego. O eu autocentrado se sente mais confortável no conflito. Aliás, ele só existe no conflito. Quando não há conflito, não há harmonia, o ego não existe, não tem lugar. Somos absolutamente os mesmos. Os mesmos. Como a vida seria simples sem essas histórias que a gente vive contando pra gente, que o nosso pensamento cria? Aí vem algumas outras frases que a gente vive se falando. Ah, eu não fui bem recebida. Ele não me telefonou. Ah, eu fui lá e ela não foi. Então, isso acontece muito com a gente. Quando você estiver sofrendo, quando estiver infeliz, fique totalmente com o agora. Porque esse é o lugar que nunca vai te abandonar. Ô Maurício, quando a gente não consegue ficar no agora, sem fazer nada, uma leitura de um livro, uma terapia de um tricô, quem sabe, um bordado, é muito importante para se ficar no agora e é o que descansa a mente, eu sinto isso. Isso. O que antigamente usava-se muito, hoje não se usa tanto, mas a tal da higiene mental. Ah, eu vou fazer uma higiene mental. Normalmente as pessoas vão caminhar na praia, vou fazer uma higiene mental. A palavra é apropriadíssima. É uma higiene mental. Porque a nossa mente está suja de pensamentos, está cheia de coisas. Vamos esvaziar a mente. Existem várias técnicas de meditação que são muito eficazes. Algumas pessoas têm algumas dificuldades com algumas e outras.
Mas uma coisa que eu descobri, que o nosso cérebro, o trabalho manual é muito bom para isso. Porque quando você ocupa as suas mãos, a sua mente não consegue barganhar com você. O tricô, a pintura, porque eu não sei onde eu li isso, e também não sei cientificamente como isso acontece, mas existe uma conexão entre as mãos e um lado do cérebro, onde ele cala a boca, para de falar bobagem, e você simplesmente vem para agora. E normalmente sente muito prazer. No início você está sofrendo e começa a fazer aquilo, já notou que você esquece? Esquece. E a ideia é esquecer. A música também. A música. Vários usuários de drogas são tratados assim. Animal de estimação. Eles começam um animal de estimação. Por quê? Porque eles nos conectam com o agora. Eles nos tiram da nossa mente, da nossa ideia de passado e de futuro, e nos trazem para a presença. Aquela coisa que o Eckhart Tolle falou numa palestra dele, que às vezes o nosso sentimento de culpa é tão grande por essas coisas todas, que teve um paciente dele que disse assim, que a oração dele era: meu Deus, me transforme nessa pessoa que meu cãozinho pensa que eu sou quando me olha. Não é? Por quê? Porque o nosso cão não nos julga. Ele te ama. Esse é o amor. Não é aquele amor hollywoodiano, romântico, que também permeia o amor. Mas esse amor que não julga. Às vezes você nem alimentou o seu cão naquele dia. Ele não está muito preocupado. Ele não te julga, filha da mãe, porque você deixou de fazer alguma coisa. O contato com a natureza nos traz muito para agora. O manusear as coisas, você lidar, fazer carpintaria. Pô, Jesus era carpinteiro, né? Não sei porquê. Pintar quadro, né? Então, e ele vivia, aliás, Jesus Cristo, eu acho que ele viveu plenamente no agora. A grande mensagem que ele nos traz é essa. Que ele não julgou e dizia: não julgueis para não ser julgados. Por quê? Por si próprio. Não é que o outro vai te julgar, não. Se você julga, fatalmente você se condena. Porque você vai se julgar. Perdoar. Perdoar, para mim, é esquecer. Perdoar é esquecer. E Jesus falou, perguntaram para ele: quantas vezes eu devo perdoar? 7? Perdoe 7 vezes, 70 vezes 7, ou seja, esqueça sempre a mágoa. Pare de infligir sofrimento em si próprio. Porque quando você está magoado, é isso que a gente faz. A gente ativa o que o Eckhart Tolle também fala, o chamado corpo de dor, que faz parte da ideia do ego, no sentido que o ego ele mente para você dizendo que você está fugindo do sofrimento, mas não é. Quando você consegue o próprio sofrimento, você está dentro dessa engrenagem. E o bacana do agora, de vir para o instante santo, é que você não precisa de nenhum conhecimento de absolutamente nada para fazer isso. A mágica, o milagre do curso de milagres é esse. Você não precisa nem saber ler, nem escrever. Aliás, conheci algumas pessoas muito felizes que vivem plenamente no agora, que não sabem nem escrever, eles sabem cantar belas músicas muitas vezes, e vivem sorrindo. É bem bonito. E aí, estar presente, na presença dessas pessoas, sempre me conectou com esse ser, que não dá para explicar com palavras. Aliás, não é para se explicar com palavras. A gente tenta, eu acho que aqui a gente está fazendo um exercício, a gente está se esforçando tanto, mas a ideia não é se esforçar. Então, deixa eu só continuar aqui, porque tem algumas coisas interessantes aqui. Então ele fala: o sofrimento começa quando você classifica ou rotula uma situação de indesejável ou má. Você se ofende com alguma situação e essa ofensa desperta um ego dentro de você que reage. Por isso que eu falei, talvez o meu medo, a minha insegurança de estar aqui, é aquela história. É um pouco desse ego, que felizmente tem se diluído, mas também não é uma garantia de nada, porque eu posso no minuto seguinte sofrer.